A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre aqui na Nova Era. O céu nos bastidores sempre presente. E você já visualiza ao meu lado o meu amigo Clóvis Francisco de São Joaquim, ele que é presidente da ACIJO, Associação Comercial e Industrial de São Joaquim. É a CIL de Lages, mas lá é a entidade comercial e industrial de São Joaquim, a ACIJO. Clóvis, prazer em tê-lo no nosso programa. Obrigado, Paulo, pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando um pouquinho, das coisas da nossa região aqui também, para conseguir estar difundindo aí Brasil afora, mundo afora, que a gente sabe do alcance que o meio de comunicação tem. Pois é, São Joaquim está vivendo um momento diferente. Eu sempre digo que teve um período mais no passado em que a gente cobrava providências, iniciativas, enfim, avanços, empreendimentos, e as coisas estão acontecendo. E você, representante da área comercial e industrial, obviamente está à frente disso tudo. O que podemos dizer, então, inicialmente, o trabalho da ACIJO junto a esses empreendimentos e como é que você visualiza, então, o futuro para São Joaquim diante desse trabalho da entidade? Bem, a entidade, por congregar os vários setores da economia da cidade, nós temos, por exemplo, o setor industrial está conosco, as cooperativas de maçã são praticamente todas as nossas associadas, as entidades do vinho, né, a Associação de Vinhos de Altitude, ela é nossa associada também da CIJO, e os demais segmentos do comércio ali, tanto o comércio, a parte de lojas e serviços. Então, dentro dos 180 quase associados que a gente tem hoje, a gente consegue abarcar praticamente todos os setores da economia do município. Certo. E é um papel fundamental da associação acompanhar o que acontece no município, sendo na parte de gestão, sendo na parte de empreendimentos e investimentos, porque nós temos muitos investimentos particulares e dos nossos empresários sendo postos ali e depositados na confiança do município fazer essa gestão. Então nós acompanhamos aí as obras de infraestrutura, tanto do governo do estado, o Caminhos da Neve, os 10 quilômetros que recentemente o nosso governador Jorginho se comprometeu em finalizar, né? Estamos esperando ansiosos para que essa obra... Tenho comentado muito aqui a respeito. Isso, que ela venha se concretizar, né? Para essa parte logística. Acompanhamos aí junto com os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, Jaziel, a questão da BR-438, que é a Rota Caminhos da Neve. Então essa integração logística ela é fundamental hoje para que a nossa economia consiga romper algumas barreiras de desenvolvimento. E a associação, além dessa parte social e acompanhamento da rotina política que a gente chama, né? Mesmo não sendo partidária, mas a rotina política que tem a ver com o nosso desenvolvimento, nós trazemos aí vários aportes e serviços para os associados também. Então, o associado hoje ele tem uma gama de serviço extensa dentro do portfólio da associação, e com isso a gente espera dar o apoio que o nosso empresário local e até mesmo os que buscam, né, a nossa região, para que eles consigam realmente desenvolver suas atividades e fortalecer a nossa economia regional. Pois é, o funcionamento é mais ou menos parecido com a conhecida ACIL, Associação Empresarial de Lages, inclusive com núcleos, né, que vocês também estão ampliando nesse sentido. Isso, Paulo. Nós entendemos que para que você consiga atender o empresário em si, nós precisamos voltar o olho para a atividade que ele exerce. Então, a questão de você fomentar as atividades, os trabalhos em núcleos, isso traz um ganho muito expressivo para aquela atividade em si. Por exemplo, nós temos hoje um núcleo de desenvolvimento imobiliário, que foi fundado há pouco tempo aqui na nossa gestão. Esse núcleo congrega profissionais da área de venda de imóveis, que são os corretores. Ele traz engenheiros que atuam na área imobiliária, advogados, arquitetos. Então, o que a gente espera com isso? Dentro
desse núcleo em específico? Trazer a melhoria para o setor voltado para a necessidade que o próprio associado está apontando. Então isso a gente faz também com o núcleo da mulher empreendedora, que nós temos muitas mulheres despontando na parte de empreendedorismo do município. Certo. Nós temos núcleos de ovinocultores, que é uma iguaria da nossa região, né? Então verdade, a gente entende que precisa desenvolver. Nós temos o núcleo de apicultores, que hoje nós temos o mel do melato da Bracatinga, que é um IG do nosso município. Então, assim, trabalhando com um núcleo de hospedagem, né? A gente também tem na cidade. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente começa a tratar o turismo, a gente precisa reunir os atores. Então, a gente tem um núcleo de gastronomia também, então começa a fechar o cerco das principais atividades e a gente dando aquele atendimento diferenciado para o setor. Então, a gente acredita que atendendo o setor, a gente consegue alavancar a economia como um todo no seu aspecto mais amplo. Muito bem, chegamos a um ponto bem bacana, você falou de todo esse suporte, esse apoio, essa interação que você tem com relação aos empresários e outras coisas, mas estão chegando grandes investimentos para São Joaquim. Fale para a gente da importância, não só econômica, mas também para a ampliação do turismo regional e do próprio São Joaquim. Sim, Paulo, nós entendemos que, enquanto turista, nós também na nossa vida somos turistas em alguns momentos. A partir do momento que a gente, às vezes, busca sair daqui da Serra para o litoral, vai para o Nordeste, até mesmo os nossos vizinhos da Serra Gaúcha, a gente entende que quando você busca um local para você passar umas férias, para você ter aquele seu tempo diferenciado, seja com a família, muitas pessoas também gostam de viajar sozinha, não é somente você ir para aquele local e dormir, você precisa viver uma experiência diferenciada. Então, para que o nosso turista tenha essa experiência diferenciada, nós entendemos que o suporte, a infraestrutura, ela tem que ser bem qualificada. Nós temos aqui, na verdade, na nossa Serra Catarinense, turistas de várias partes do mundo hoje. As estatísticas do Booking hoje mostram que a gente tem grande parte de turista da Alemanha, Argentina, os nossos vizinhos aqui da América do Sul, Canadá, Estados Unidos. Então, são pessoas que vêm com um conceito diferenciado, esperam, né? Eles criam uma expectativa diferenciada. Então nós buscamos isso, né? Fazer a integração turística entre os setores gastronômico, você tem uma experiência muito boa na parte da hospedagem, que não te entregue somente um local para dormir, mas que você se sinta realmente em casa. Você entre dentro do meio de hospedagem, você não se sinta dentro de uma caixa, você tenha uma televisão, você tenha uma geladeira que você possa... Então isso traz um aconchego, né? Porque a nossa serra por si só, ela já é um local que remete a um aconchego, uma tranquilidade. Então nós precisamos aprimorar isso. E graças a Deus a gente tem recebido aí empreendimentos dos nossos empreendedores regionais aqui. Por exemplo, tem os empreendedores da região do litoral, de Balneário, que estão buscando a serra para trazer. E com isso nós buscamos o quê? Fomentar, enquanto empresários, através da associação, essas melhorias, essa integração para que o turista seja muito bem recebido, leve uma experiência boa e queira voltar. E também nós acompanhamos, enquanto associação comercial, todos os projetos de governo que vêm no sentido de que a infraestrutura pública seja disponível para isso, porque o empresário que ele vem investir, ele precisa ter um respaldo do seu investimento. Então, as expectativas de gerar emprego, de gerar renda, de ter melhoria como um todo para a região, ela precisa estar amparada, tanto a infraestrutura que dá o suporte para um empreendimento grande, que são os serviços locais, quanto com a infraestrutura, seja ela rodoviária, energia elétrica e serviços públicos. Então, a associação fomenta a parte do empresário, para que o empresário consiga ter esse respaldo para dar o suporte para os empreendimentos grandes e se integrar com isso, e também acompanhamos toda a parte de qualidade de serviços e investimentos que os governos, tanto estadual, federal ou municipal, têm feito. Nós vamos seguir falando, logicamente, a respeito dessas áreas mais abrangentes, mas eu quero tocar num assunto para que daqui a pouquinho nós vamos rodar uma reportagem, inclusive, de um equipamento seu, que eu participei, que eu presenciei, que vivi essa experiência
neste último final de semana, porque você também, vendo toda essa necessidade, você resolveu investir também nessa área. E está lá com pelo menos 3 cabanas, que para 7 pessoas cada uma, em média, são 21 pessoas que vão poder ficar ali, e ainda com possibilidade de ampliação. Isso, Paulo. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, ali da região de Serra Gaúcha, vizinho daqui. Então, em 2010 eu vim morar em Santa Catarina e acabei me apaixonando aqui pela região da Serra, tanto que constituí família aqui. E hoje, como empresário, eu passei por vários setores da economia. Eu fui proprietário de franquia, trabalho no ramo como engenheiro, trabalho no ramo de infraestrutura, então a gente sabe da importância que isso tem. E nesse sentido nós resolvemos acreditar mais ainda, né, na nossa Serra Catarinense, depositando os nossos recursos aqui em alguns empreendimentos. Então a ideia é que seja inicie pela hospedagem. A marca Encantos de Altitude que a gente criou, ela é expansiva para gerar um ecossistema que envolva todos os aspectos mais importantes para o turismo regional. Isso aí, Encantos de Altitude. Nós vamos conferir então, depois, agora já no intervalo, essa reportagem, não dá 3 minutos, Céu, e a gente confere para vocês entenderem o que ele estava falando e conhecer o empreendimento. E claro, se tiver interesse, até tem o contato ali tudo para vocês também contemplarem e viverem essa experiência. Nós vamos ao intervalinho e em seguida, então, depois dessa reportagem, a gente retoma o nosso tema livre. Até já. Num dos loteamentos mais altos da cidade de São Joaquim, um novo empreendimento está elevando o turismo da Serra Catarinense. São as Cabanas Encantos de Altitude, um projeto que une conforto, sofisticação e identidade regional. Criadas pelo engenheiro Clóvis Francisco de Oliveira, as cabanas foram planejadas para se integrar à paisagem. Madeira, vidro panorâmico e arquitetura contemporânea colocam o hóspede no centro do espetáculo da serra, proporcionado pelo clima. A nossa região vem se consolidando como um dos principais destinos aqui de Santa Catarina por turistas de outras nacionalidades, brasileiros, enfim, o turismo regional. E a ideia foi da gente conseguir unir tanto a hospitalidade da nossa serra com o vinho, né? Então a nossa cabana traz o conceito mais expansivo da marca Encantos de Altitude, trazendo o nosso vinho, que é um dos carros-chefes do turismo, atrelado ao conceito da hospedagem também. Com isolamento térmico, suíte com hidromassagem, cozinha equipada e deck com vista exclusiva, cada cabana entrega privacidade, aconchego e a verdadeira experiência serrana, sem exageros, sem improvisos. Encantos de Altitude vai além da hospedagem. A marca nasce como um ecossistema turístico, reunindo vinhos próprios, experiências gastronômicas, loja container, wine bar e roteiros integrados para quem deseja viver o melhor da serra. A nossa marca Encantos de Altitude, ela hoje busca retratar tudo de belo que nós temos aqui na nossa Serra Catarinense. Então, ela é expansiva, nós temos projetos para trazer vários elementos do turismo para dentro dessa nossa marca, como as nossas IGs, o mel de Bracatinga e tantos outros produtos que a gente tem aqui na Serra, maçã Fuji, enfim, atrelar tudo que tem de bonito aqui na nossa Serra Catarinense a nossa marca Encantos de Altitude. O empreendimento surge em um momento de expansão do turismo em São Joaquim, que recebe investimentos em hotéis, cabanas de luxo e novos projetos imobiliários. Um movimento que consolida o município como destino nacional de experiências, natureza e exclusividade. Encantos de Altitude, a Serra Catarinense na sua melhor versão. Muito bem, estamos de volta com o nosso bate-papo bem informal com o Clóvis, ele que é o presidente da CIJO de São Joaquim, a Associação Comercial e Industrial, e ele tem outras funções, como vocês viram aí, ele também é empreendedor.
através dos encantos de altitude, que promete também agregar ao turismo lá da área da região de São Joaquim, com outros investimentos que estão nascendo por lá, um resort, inclusive a terraplanagem está quase pronta, né? Outro investimento em condomínios de luxo e reformas de hotéis. Enfim, São Joaquim deu um up agora nos últimos tempos e a gente espera que dentro de 2, 3 anos isso se concretize. Até por causa disso, Clóvis, a gente tem observado, sempre há uma comparação com o Rio Grande do Sul. Nós nos comparamos muito com Canela, Gramado e estamos, de certa forma, um pouco atrás, né? Talvez agora, nesses próximos anos, nós possamos chegar próximos, né? Eles estão bem à frente, mas a gente pode também se equalizar, até porque existe um objetivo de integração entre a Serra Gaúcha com a Serra Catarinense. Sim, Paulo, eu vejo a questão das duas regiões, que na verdade geograficamente é uma só, separada praticamente por um rio, como uma oportunidade grande aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina de fazer essa integração. Veja bem, eu morei por muito tempo fora, né? Já tive a oportunidade de morar fora do Brasil, então a gente retornando sempre para a nossa terra aqui, que eu já chamo de minha terra também, cada dia a gente se apaixona por uma paisagem diferente que nós acabamos vendo. Então nós entendemos que a Serra Gaúcha tem todos seus atrativos, tem todos seus encantos. Verdade. Mas como a gente criou o projeto Encantos de Altitude, a gente sabe que a nossa Serra Catarinense aqui, ela tem vários encantos. As nossas paisagens são lindas, nós belezas temos naturais, né? Equipamentos, nós temos vistas de montanhas, enfim. Então, o nosso projeto aqui da Serra Catarinense, estando integrado com o da Serra Gaúcha, eu vejo que tem um potencial muito grande de ganho para ambos, porque muitos dos turistas que vêm para Gramado, por exemplo, eles desejam chegar em São Joaquim, desejam chegar em Urubici, desejam chegar a Lages, e tem uma barreira muito grande, né, que são esses 45 quilômetros que... Eu ia te dar uma pincelada, né, mas há uma expectativa agora de que isso aconteça. Por isso a angústia de vocês, empresários, tanto de São Joaquim como do lado do Rio Grande do Sul, lá em Bom Jesus. Sim, Paulo, eu sou engenheiro da área de infraestrutura, trabalho já há quase 20 anos na área de infraestrutura também, e essa questão logística é um anseio nosso, tanto com a vista profissional, mas também com a vista como líder empresarial da nossa cidade. Por quê? Hoje nós temos estudos aí da FEComércio, dos órgãos que encaminham toda a questão comercial, logística empresarial, que o custo de um produto ele pode variar de 4% até 25%, dependendo da condição da rodovia que ele é transportado. É bem verdade. Também a questão de tempo de viagem, questão de conforto. Por exemplo, um turista que está em Gramado ou que está em São Joaquim, que quer ir de uma região para outra, muitas vezes num carro pequeno você não consegue encarar 45 quilômetros de estrada de chão. Não, então, e a estrada é péssima, aquela rodovia não tem condições, né? Isso. A gente tem acompanhado. Então, o que acontece, Paulo? A gente também não fala somente da parte de empresariado, a gente fala de comunidades que vivem, que dependem de acesso a serviços, tem saúde. Tem turismo nas beiras de estrada. Turismo, então... Tem equipamentos, tem outros produtos para serem transportados. Sim, nós temos famílias que vivem de agricultura, praticamente subsistências, às vezes em pequenas propriedades, e precisam desse acesso realmente para conseguir levar o seu produto até o mercado consumidor com a garantia que o produto não vai chegar desvalorizado. Por exemplo, uma maçã que sai na melhor condição, às vezes do pomar, às vezes ela acaba chegando na cooperativa ou na indústria machucada, né? Totalmente desqualificada e perdendo valor. Então, nós temos muitos outros produtos. E a integração logística, realmente, que a gente trazendo a infraestrutura para uma região, a gente consegue desenvolver todas as atividades comerciais. Aqueles municípios conseguem aumentar suas arrecadações, deixam de ser dependentes do governo do estado ou do governo federal para ter os seus produtos básicos, então tudo cresce. Tudo cresce. Então é isso que precisamos. Aliás, eu comentei no programa passado, exatamente, dediquei um bloco inteiro falando disso, porque há uma expectativa de um corredor enorme de Florianópolis a Gramado. Então tudo isso, se concretizar dentro de 3, 4, 5 anos,
nossa região vai ser um suprassumo inteiro, não só de turismo. Mas eu quero conversar uma outra coisa com você, antes de nós encerrarmos o programa, puxar a questão das IGs. São Joaquim não despertou ainda para a valorização, talvez, e não se deram conta, talvez, da grandeza, da importância que significam as IGs, a do mel da Bracatinga, dos vinhos de altitude, da massa Fuji, do queijo serrano, e está chegando aí uma quinta que é a do Frescal, né? O que a associação de vocês pode ajudar nessa conceituação e valorização? Sim, Paulo. Nós estamos hoje trabalhando o fortalecimento dos núcleos. Por exemplo, no mel da Bracatinga nós temos o núcleo de apicultores. Então, sobre a questão do queijo serrano, recentemente nós tivemos uma discussão, inclusive, com a prefeitura, né, que existe algum regramento sanitário que a prefeitura, a vigilância sanitária determina para a questão de produção. Então, isso nós levamos para o Condestur, enquanto presidente da associação, para que o assunto comece a ser discutido, porque sabemos que existem muitas regras, mas também não podemos perder a nossa identidade serrana nesses produtos. Claro. Então, a associação hoje busca, dentro dos nossos núcleos, trabalhar. Por exemplo, a gente tem um núcleo de gastronomia que nós podemos trabalhar o Frescal como pratos autênticos da nossa região. Há muito interesse pelos nossos restaurantes nucleados em trabalhar com isso e trazer para São Joaquim e também para a região, né, para a região toda da Serra, alguns produtos que integrem essas questões dos IGs. Então, o turista vindo para cá, ele precisa acessar os nossos diferenciais. Então, a gente precisa conversar, trabalhar entre poder público, associações e produtores para chegar em um denominador comum para conseguir colocar em evidência a questão das nossas IGs, que eu acredito que é uma riqueza muito grande, traz o diferencial da nossa altitude, porque todas elas estão ligadas ao nosso clima e à nossa geografia, né, de montanha. Então é isso, a gente precisa trabalhar esses projetos, nós encaminhamos, estamos sempre encaminhando esses assuntos junto com o poder público e temos a ideia de, dentro de um período bem próximo, aí a gente tentar consolidar isso num projeto único para trazer essas autenticidades aí de forma muito mais clara e evidente para o turismo. A sociedade precisa abraçar, se sentir orgulhosa e valorizar. Tem uma cidade que eu não sei aonde, até vou pesquisar melhor, que tem um pepino, um tipo de pepino, que é uma das IGs, e eles fazem de tudo em torno daquele pepino, né? Até barcos decorados de forma de pepino, coisas assim, virou atração turística. E São Joaquim hoje o pessoal não faz nem um bonezinho das IGs. Eu acho que isso que eu tenho acompanhado através do Sebrae, que foram feitos 2 workshops explicando para que agreguem valor em cima dessas iguarias. Eu não sei se isso também pode ser trabalhado junto a Cijo. Pode sim, Paulo. Inclusive, nós estamos hoje próximo da mudança de gestão, né? Então, eu já venho num período muito longo, há 15 anos, sou integrante do Observatório Social, fui conselheiro do Condestur, hoje sou conselheiro do Plano Diretor, sou inspetor regional do CREA. Corretor de imóveis? Sou corretor de imóveis e toco a minha empresa de engenharia e imóveis. Então, hoje a gente tem esse nosso projeto dos Encantos de Altitude para trabalhar esse ecossistema, que é um projeto pessoal meu e da minha esposa. Então, nós estamos hoje prevendo a sucessão da associação, mas um dos assuntos que vai ser levado adiante pelo próximo, aí nós vamos deixar encaminhado para o próximo gestor, que será eleito em breve, é a questão de colocar em evidência as nossas IGs através dos empresários que temos 2 minutinhos ainda, atuam em cada área específica. Só para nós fecharmos, então, dê uma pincelada a respeito do mercado imobiliário. Está suscetível? Está bom? Está preocupante? Está fechado? O mercado imobiliário da Serra ele vem crescendo muito. A valorização imobiliária nossa, eu falo isso porque eu sou avaliador dos bancos, né, enquanto engenheiro, em 1 ano e meio ele cresceu 38% de valorização em média, os terrenos urbanos, e os rurais, dependendo da localização, eles cresceram mais ainda. A nossa serra, ela traz um metro quadrado muito barato em relação a outros centros, porque você consegue, por exemplo, uma área de 20 mil metros, que seria em torno de 50 terrenos normais, talvez pelo preço de em um grande centro. Então ela está muito propícia para investimentos, a chance de valorização está muito acima da média e os investidores têm visto isso, tá?
Então nós esperamos, dentro de um curto espaço de tempo, nós temos muitos empreendimentos e também a procura do turista que vem visitar a nossa serra em ter um local de sossego, descanso, diferenciado, ela tem aumentado. Então nós estamos vendo como muito positivo o setor imobiliário aqui da Serra Catarinense como um todo, tá? Que bom, Clóvis, conseguimos, acho, abranger vários assuntos, embora o tempo fosse curto, mas muito importante a tua participação. Em outra oportunidade a gente pode te trazer de novo e continuar essa nossa conversa, falar especificamente de turismo, a parte da engenharia, que você tem trabalhado muito. E eu agradeço a tua participação. Obrigado, Paulo, pelo convite. Muito obrigado. Sempre à disposição para contribuir aí com o que for necessário para a nossa Serra Catarinense. Tá certo, obrigado então. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso programa Tema Livre. E a semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupe liyo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumanase tunahowasamehe wale yotukasea, yusituye katika majaribu lakini